Você já sentiu uma mão invisível te puxando para longe do perigo? Não é coisa da sua cabeça, nem imaginação. Eu senti isso. Foi como se alguém, no exato momento em que eu estava prestes a sofrer um desastre, me segurasse com força e me arrastasse para longe da morte. Eu lembro de cada detalhe como se fosse hoje. O coração disparado, o susto, a sensação gelada que subiu pela minha espinha. E o barulho estrondoso que teria destruído tudo se aquela mão não tivesse me segurado. Eu quase morri naquele dia, mas Deus, em sua misericórdia, estendeu a mão invisível para me salvar. Essa é a minha história. Fica comigo, porque o que eu vivi vai provar que o sobrenatural está bem aqui, no nosso meio, pronto para agir quando menos esperamos. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Eu caminhava apressada naquela manhã, o coração acelerado pelas preocupações do dia, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. A rua estava movimentada, o barulho dos carros, das conversas, tudo parecia uma sinfonia caótica ao meu redor. Mas por dentro, eu sentia um silêncio estranho, um pressentimento que não conseguia explicar. Será que eu estou exagerando? Pensei, enquanto dava mais um passo para atravessar a rua. Foi nesse instante que senti algo. Um puxão forte e firme na alça da minha bolsa, como se alguém quisesse me impedir de avançar. Eu congelei. Olhei para trás, mas não havia ninguém. O olhar das pessoas ao redor se misturava entre a curiosidade e a preocupação. "Você está bem?" perguntou uma senhora com voz doce, estendendo a mão para me ajudar a levantar do chão, onde eu havia caído com o susto. Eu não sei explicar, respondi ainda com o corpo tremendo. Senti como se alguém me puxasse para trás. Mas não tinha ninguém ali. Um jovem que estava próximo se aproximou e disse: "Você deveria ter atravessado. O carro veio muito rápido." Foi quando ouvi o estrondo. O barulho de um caminhão freando com força, pneus cantando no asfalto, um impacto que parecia um trovão. As pessoas correram para o local onde eu estaria se aquele puxão não tivesse acontecido. O motorista desceu do veículo, abalado, mas ninguém se feriu, exceto eu, com o coração batendo na garganta. Ainda sentada na calçada, eu sussurrei, quase sem acreditar: "Obrigada, Deus. Obrigada por essa mão invisível que me salvou." Eu não conseguia me levantar de imediato. Minhas pernas tremiam como se eu tivesse corrido quilômetros. O mundo ao meu redor parecia distante, abafado, como se eu estivesse embaixo d'água. A única coisa que ecoava dentro de mim era aquela pergunta: "O que foi isso?" A senhora que me ajudou antes se agachou ao meu lado novamente, com os olhos arregalados, e disse: "Minha filha, você viu aquele caminhão? Se você tivesse dado mais um passo..." Ela não terminou a frase. A voz falhou. A gente se olhou por um segundo, e naquele olhar havia algo maior: medo, espanto e fé. Eu não dei o passo, porque alguém me puxou. Falei baixinho, quase como uma confissão. "Mas não tinha ninguém, meu anjo," ela respondeu, tocando no meu ombro. "Eu estava aqui do lado, não vi ninguém. Só vi você sendo jogada para trás como se alguém tivesse te arrancado dali." Meu corpo gelou. O rapaz que estava próximo se aproximou de novo, agora mais sério. "Eu vi também. Foi estranho. Você foi puxada com força. Eu pensei que fosse alguém tentando te salvar, mas não tinha ninguém ali." Fiquei em silêncio. Aquilo estava me consumindo. Não era apenas o susto. Era a certeza de que eu havia sido tocada por algo que não se vê. Lembrei do sonho da noite anterior, algo que até então eu tinha ignorado. Eu estava num campo escuro, andando sozinha, e de repente uma luz muito forte me cegava. Uma voz dizia: "Não vá por esse caminho."
Acordei suando, com o coração acelerado, mas fui trabalhar mesmo assim. Agora tudo fazia sentido. Levantei devagar, ainda abalada. Me despedi das pessoas com um aceno e comecei a caminhar, completamente diferente de como havia começado aquele dia. Eu não andava mais no automático. Cada passo agora era pesado, consciente, cheio de um temor que ia além do natural. Era como se eu estivesse sendo observada, cuidada, acompanhada. No caminho, parei num banco da praça, o corpo ainda trêmulo, a alma em ebulição. Tirei o celular da bolsa e disquei o número da minha mãe. Alô? Ela atendeu com aquela voz serena de sempre. Mãe, hoje aconteceu uma coisa. Eu quase morri. Mas eu não tô ligando pra dizer isso. Eu tô ligando porque no fundo eu sei que foi Deus. Ele me livrou. Ela ficou em silêncio. E então, com a voz embargada, disse: Filha, hoje de manhã bem cedo eu senti no coração de orar por você. Não sei porquê. Mas dobrei os joelhos no quarto e pedi a Deus: Senhor, guarda minha filha de todo mal. Livra ela de todo laço, de todo acidente, de toda seta do inimigo. O choro veio com força. Eu não conseguia segurar. Mãe, ele ouviu você. Eu juro. Eu senti uma mão me puxando. Fisicamente. Não era um vento. Não era um tropeço. Foi um livramento. Foi sobrenatural. A gente chorou juntas, em silêncio. E naquele momento, no meio do caos, eu entendi. Deus ainda fala. Deus ainda livra. E quando Ele decide agir, não há força na terra que impeça sua mão de nos alcançar. Depois daquela ligação com a minha mãe, eu não consegui mais seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa, fechei a porta devagar, como quem entra num lugar sagrado, e caí de joelhos no chão da sala. O choro veio como uma enxurrada. Um choro que não era só de alívio, era também de arrependimento. Deus, por que eu me afastei de ti? Sussurrei, com a voz embargada. Por que precisei quase morrer para lembrar que o Senhor ainda me vê? A resposta não veio em palavras audíveis, mas algo dentro de mim se quebrou. Um peso antigo, acumulado ao longo de meses de frieza espiritual, começou a se despedaçar. Era como se aquela mão invisível que me livrou hoje cedo agora estivesse tocando a parte mais profunda da minha alma, me trazendo de volta. Me levantei devagar, fui até o quarto e peguei minha Bíblia, aquela que eu não abria há mais de 1 ano. Estava empoeirada, esquecida numa prateleira. Sentei na cama, abri aleatoriamente e meus olhos caíram em Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aquelas palavras me atravessaram como uma flecha. Chorei ainda mais. Tudo fazia sentido agora. Aquela mão que me puxou não era fruto da minha imaginação. Era a obediência de um anjo que recebeu ordem direta do trono de Deus para me proteger. Meu telefone tocou. Era minha amiga Raquel, com quem eu não falava há semanas. Atendi ainda soluçando. Oi, falei baixinho. Amiga, o que houve? Eu estava orando agora mesmo e senti algo no coração. Você tá bem? Fiquei em silêncio por um segundo, surpresa. Meus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez. Não. Quer dizer, sim, agora estou. Mas hoje eu quase morri, Raquel. Meu Deus. O que aconteceu? E eu contei tudo. Desde o pressentimento, o puxão, o livramento até a ligação com minha mãe. Do outro lado da linha, ela também chorava. Isso não foi só um livramento físico, amiga. Foi espiritual. Deus está te chamando de volta. Ele te ama tanto que não deixou você se perder, nem mesmo da pior forma. Eu sei, respondi. E eu tô voltando. Não tem mais como ignorar. A mão que me puxou da morte hoje também me puxou de volta para a vida. Ficamos em silêncio por alguns segundos, só ouvindo a respiração uma da outra. Era como se aquele momento estivesse sendo testemunhado no céu. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu dobrei os joelhos sem pressa
não para pedir, não para reclamar, mas para agradecer. E naquela oração simples, entre lágrimas e soluços, eu só consegui dizer: obrigada, Senhor, por ainda me querer perto, mesmo quando eu te deixei longe. E eu senti a presença dele ali, tão viva, tão real, como se a mesma mão que me puxou naquela rua agora me envolvesse inteira. Um abraço invisível, um amor impossível de explicar. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Não era apenas o susto que havia me transformado. Era como se o meu espírito tivesse sido sacudido do sono profundo em que estava. Por dentro, eu sentia como se estivesse acordando de um coma. Tudo parecia mais nítido, mais vivo, mais urgente. Eu não podia mais viver do mesmo jeito. Não depois de ter sentido aquela mão me arrancando da morte e me colocando de volta no caminho da vida. No dia seguinte, acordei cedo, muito mais cedo do que o normal, o coração batendo num compasso diferente, como se estivesse com pressa de encontrar a presença de Deus. Preparei um café simples, abri novamente a Bíblia e li em voz alta, como se estivesse alimentando a minha alma com cada palavra. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Senti um arrepio. Era como se o céu tivesse respondido à minha sede. E eu comecei a clamar: Deus, eu não quero mais te deixar de lado. Eu não quero mais viver no automático. Eu te deixei fora dos meus planos por tanto tempo. Mas agora, eu só quero saber qual é o teu plano para mim. Durante aquela semana, tudo começou a mudar. Coisas pequenas, mas que eu sabia que não eram coincidência. Colegas de trabalho começaram a comentar como eu estava diferente. Tá com um brilho no rosto, disse a Fernanda, uma amiga da empresa. Parece até mais leve. Tá apaixonada? Eu sorri, meio sem saber como explicar. Tô sim, respondi olhando pro alto. Mas é um amor diferente. É alguém que me salvou quando eu mais precisava. Ela riu, achando que era brincadeira. Mas por dentro, eu sabia a verdade. Na sexta-feira daquela semana, fui convidada pela Raquel para ir ao culto na igreja dela. Fazia mais de 2 anos que eu não pisava numa igreja. Só de entrar, minhas pernas bambearam. A música começou a tocar, e parecia que cada letra foi escrita para mim. Na hora da pregação, o pastor subiu ao púlpito e disse algo que me atravessou. Tem pessoas aqui hoje que só estão vivas por causa da misericórdia de Deus. Ele mandou um anjo te puxar do laço. E agora ele te quer de volta. De todo o coração. Eu comecei a chorar ali mesmo, no banco. Não importava quem estava vendo. Não importava mais nada. A única coisa que eu queria era dizer sim. Sim para esse Deus que não desistiu de mim, mesmo quando eu desisti dele. No final do culto, fui até a frente, me ajoelhei no altar como quem se rende sem resistência. E naquele momento, não havia mais espaço para dúvida. Eu sabia. Eu tinha sido salva 2 vezes. Do acidente e da frieza espiritual que estava me matando por dentro. Naquela noite, Raquel me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Eu sabia, amiga. Eu sabia que Deus tinha um plano maior. E Ele tem, Raquel. Respondi com a voz embargada. E dessa vez, eu não vou mais largar da mão dele, porque agora eu sei que mesmo quando a gente solta, ele ainda segura. Depois daquele culto, parecia que eu estava vivendo outra vida. Os dias passaram e pela primeira vez em muito tempo, eu sentia paz ao acordar. A mesma cidade barulhenta, os mesmos problemas do dia a dia, mas algo em mim tinha mudado. Eu andava mais devagar, prestava mais atenção nas pessoas, ouvia mais e falava menos. Era como se eu estivesse aprendendo a enxergar tudo com olhos novos. Comecei a ler a Bíblia todos os dias, e cada versículo era como uma carta escrita especialmente para mim. Eu chorava lendo, orava baixinho no ônibus, ou mesmo parada no trânsito.
A minha alma tinha sede, e agora encontrava água viva todos os dias. Mas apesar de tudo isso, algo começou a inquietar o meu coração. Era como se o Espírito Santo estivesse me chamando para algo a mais. Durante uma oração, sozinha no meu quarto, senti uma frase ecoar dentro de mim, suave e firme. Agora que você voltou, me ajude a trazer outros de volta também. Fiquei paralisada. Eu? Ajudar alguém? Logo eu, que tinha me afastado tanto, que tinha virado as costas, que quase morri sem sequer fazer uma oração. Mas quanto mais eu orava, mais esse chamado ficava claro. Deus queria usar minha história, aquilo que eu tanto quis esconder. Ele queria mostrar. Naquela mesma semana, uma colega da empresa, a Simone, me chamou para almoçar. Nos sentamos num restaurante simples e logo percebi que ela estava estranha, abatida, como se quisesse dizer algo, mas não sabia por onde começar. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: "Você acredita mesmo nessas coisas de Deus? Anjo, livramento?" Olhei para ela e senti aquele frio na barriga. Era um momento. "Acredito, Simone. E posso te contar por quê?" Ela assentiu com os olhos marejados, e ali, naquela mesa, no meio do barulho dos talheres e da conversa dos outros clientes, eu contei tudo. Cada detalhe. O dia do acidente. A mão que me puxou. O grito que nunca ouvi. A volta para Deus. Quando terminei, ela estava chorando. "Sabe o mais louco?" Ela disse. "Hoje de manhã, eu pedi um sinal. Pedi para Deus mostrar se ele ainda se importava comigo. E aí você vem e conta tudo isso." Fiquei em silêncio, emocionada. Era como se eu estivesse vendo, com os próprios olhos, o que aquela mão invisível começou a fazer em mim. Agora se estendia até os outros. Ele se importa, Simone. Ele te ama. E mesmo quando a gente não vê, ele está movendo tudo para nos alcançar. Ela segurou minha mão por cima da mesa, e ali, 2 mulheres quebradas estavam sendo reconstruídas. Não pela força humana, mas pelo amor sobrenatural de um Deus que não desiste de ninguém. Naquela noite, de volta para casa, ajoelhei no chão do meu quarto e falei: "Senhor, se for da tua vontade, usa minha vida, usa minha história, usa minha dor, mas que mais pessoas sintam o teu toque. Como eu senti aquela mão me puxando do perigo, que o teu amor alcance quem já nem acredita mais que existe esperança." E pela primeira vez, eu senti que minha dor tinha um propósito. Depois daquela conversa com a Simone, algo dentro de mim se acendeu com ainda mais força. Era como se Deus estivesse abrindo uma porta, e atrás dela houvesse um chamado que eu nunca imaginei receber. Comecei a compartilhar meu testemunho com mais frequência. Primeiro, com pessoas próximas. Depois, por mensagens, áudios, pequenos grupos de oração. E então veio o convite que eu jamais esperava. "Oi, tudo bem? Aqui é a Lívia, da Igreja da Vila. A Simone comentou comigo sobre o que aconteceu com você. E nós temos um grupo de mulheres que se reúne toda quarta-feira à noite. Será que você poderia vir um dia para compartilhar sua história com a gente?" Fiquei em silêncio lendo aquela mensagem. Meu coração acelerou. Minhas mãos começaram a suar. Por um lado, eu sabia que era Deus. Por outro, o medo gritou dentro de mim. E se eu não soubesse falar direito? E se achassem que era exagero? E se duvidassem de mim? Mas em meio a esses pensamentos, algo me lembrou. Você não está mais sozinha. A mão que te puxou do abismo vai te sustentar de pé. Respirei fundo e respondi: "Sim, eu vou." Naquela quarta-feira cheguei cedo. A sala estava simples, com cadeiras em círculo, flores na mesa e umas 15 mulheres conversando, rindo, algumas até com crianças no colo. Quando me apresentei, todas foram muito gentis. Mas, à medida que a hora da fala se aproximava, minha garganta parecia secar. Eu tremia por dentro. Lívia me apresentou com carinho, e então eu me levantei. Os olhos estavam todos em mim. "Boa noite." Comecei, com a voz embargada.
Eu não sou pregadora, não sou missionária, mas sou alguém que foi arrancada da morte por uma mão que ninguém viu, mas que eu senti como se fosse carne e osso. As mulheres silenciaram. Algumas pararam de balançar os filhos. Outras se inclinaram na cadeira, como quem quer ouvir cada palavra. Era uma tarde comum. Eu estava atravessando uma rua, distraída com meu celular. E, de repente, senti uma força me puxando. Literalmente. Não vi ninguém, mas senti, tão forte quanto uma pessoa real. E 1 segundo depois, um carro passou em alta velocidade, exatamente onde eu estaria. As reações foram visíveis. Mãos na boca, olhos arregalados. Na hora, eu não entendi, mas naquela noite, Deus me mostrou que foi Ele. Que mesmo quando eu não buscava, mesmo quando eu estava longe, Ele me guardou. E não só do acidente, mas de uma morte espiritual que já me rondava há anos. A emoção começou a tomar conta da minha voz. Algumas mulheres já choravam. A verdade é, eu estava vivendo longe de Deus. Me afastei, endureci o coração. Achava que podia controlar tudo sozinha. Mas Deus, com seu amor sobrenatural, me mostrou que Ele ainda tinha planos para mim. Ele não só me salvou, como me chamou de volta. Nesse momento, uma senhora lá do fundo que eu nem conhecia se levantou. Com lágrimas no rosto, ela disse: "Minha filha, eu orei essa semana inteira pedindo para Deus me lembrar que Ele ainda vê a minha dor. E agora você vem aqui e fala tudo o que eu precisava ouvir. Eu também me afastei. Eu também endureci. Mas hoje, eu sei que Ele ainda me quer de volta." Fui até ela e a abracei forte. E naquele abraço senti... Era como se eu estivesse vendo a mão invisível novamente. Não puxando agora, mas acolhendo, envolvendo, segurando corações partidos com o mesmo cuidado com que segurou o meu. Depois daquela noite, comecei a receber mais convites. Não porque eu fosse especial, mas porque havia algo em minha história que tocava as pessoas. Mas com os convites, vieram também os olhares tortos, comentários maldosos. Um primo debochou: "Ah, então agora virou santa, é? Só porque escapou de um acidente?" E até uma antiga amiga me disse: "Isso é coisa da sua cabeça." Tava nervosa e inventou que foi Deus. Essas palavras doíam, mas a diferença é que agora eu sabia em quem estava firmada. E não importava o que dissessem, porque eu sei o que senti. Eu sei quem me salvou. E se Ele me salvou, não foi para que eu me escondesse, mas para que eu testemunhasse. O tempo foi passando, e de forma quase silenciosa, comecei a construir uma nova vida. As coisas pareciam estar no lugar. Meu coração, antes desfeito, agora batia com propósito. Eu frequentava a igreja, participava dos cultos, dava meu testemunho em grupos, e até minha família começou a perceber uma mudança real em mim. Mas, como muitas vezes acontece na caminhada da fé, foi no momento de mais estabilidade que a tempestade chegou. Tudo começou com um telefonema. Era da empresa onde eu trabalhava havia anos. A voz do gerente estava seca, protocolar. "Infelizmente estamos passando por uma reestruturação e seu cargo foi extinto. A gente agradece muito pelo seu tempo aqui, mas..." As palavras dele sumiram atrás do barulho do meu coração acelerado. Desliguei o telefone com a mão trêmula. Desempregada. Assim, de repente. Sem aviso. Sem preparo. Naquela mesma semana, minha mãe começou a passar mal. Os exames vieram com notícias preocupantes. Algo no fígado, algo que precisava de mais investigação. Os médicos falavam em biópsia, em urgência, em risco. Eu me sentia cercada. O medo voltou como um velho inimigo, batendo à porta. E com ele vieram as dúvidas. Deus, por quê? Justo agora que eu estava firme? Justo agora que eu comecei a te servir? Comecei a orar, mas minha oração era quase um sussurro quebrado. Eu me sentia fraca, vazia. Como se aquela mão invisível tivesse me deixado sozinha para lutar. E foi numa madrugada, completamente sem sono,
que me ajoelhei na sala escura. O frio cortava e meu corpo inteiro tremia. Mais do que o frio, era o medo que me paralisava. Deus, o Senhor ainda está aí? Perguntei em voz alta, desesperada. Foi tudo real mesmo? Ou eu me enganei? Comecei a chorar, de soluçar como uma criança perdida. Sentia vergonha por duvidar, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. Me dá um sinal, por favor. Só me mostra que o Senhor não me abandonou. Nesse instante, o celular vibrou. Era quase 3 da manhã. Peguei o aparelho, assustada. Era uma mensagem de uma moça que eu havia conhecido num dos grupos de oração. Fazia semanas que não nos falávamos. E o que ela escreveu foi direto, sem contexto, como se tivesse vindo do nada. O Senhor manda te dizer: você não foi esquecida. Eu sou aquele que te sustentou no dia do livramento e continuo segurando sua mão mesmo quando você não sente. Confia, eu ainda estou aqui. Meu corpo inteiro gelou e, ao mesmo tempo, um calor inexplicável invadiu meu peito. Caí no chão, em prantos, mas dessa vez eram lágrimas de rendição. Aquele era o sinal. Deus não havia se calado. A mão invisível ainda estava ali. Não para me puxar do perigo agora, mas para me sustentar dentro dele. Nos dias seguintes, as coisas não mudaram de imediato. Minha mãe ainda fez a biópsia. Eu ainda estava sem emprego. Mas meu coração, esse sim, foi completamente restaurado. Comecei a entender que fé não é sentir. Fé é crer, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo quando a mão parece invisível, ela nunca deixa de agir. E foi aí que, no meio do deserto, eu aprendi a andar de olhos fechados, mas de mãos dadas com Deus. Os dias seguintes foram uma verdadeira travessia no deserto. Minha mãe aguardava o resultado da biópsia, e cada segundo parecia pesar uma eternidade. O silêncio dos médicos era ensurdecedor, e por mais que eu dissesse a mim mesma que confiava, que descansava, a verdade é que, por dentro, eu lutava para não desmoronar. Naquela semana, minha casa parecia viver num compasso de espera. Eu acordava, tomava café com ela em silêncio e lia a Bíblia mesmo quando as palavras pareciam não fazer sentido. Lembro de uma manhã em especial. Estávamos sentadas à mesa, e ela colocou a mão por cima da minha. Filha, ela disse com um sorriso leve. Se o pior acontecer, eu quero que você continue. Continue firme com Deus. Não abandone essa fé que salvou você, e que agora me salvou também. Eu segurei a mão dela com força. Não fala assim, mãe. O Senhor já está cuidando de tudo. Eu creio. E você vai sair dessa. Nós duas vamos sair. Ela respirou fundo e assentiu. Mas a sombra no olhar dela era impossível de ignorar. Naquele mesmo dia, ao entardecer, enquanto eu lavava a louça, meu celular tocou. Era o hospital. Atendi com o coração disparado. Alô? Senhorita Camila. Aqui é da clínica. A biópsia da sua mãe chegou. E... Minha voz mal saiu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Não encontramos sinais de malignidade. O exame está limpo. Os médicos acreditam que foi uma inflamação transitória, já em processo de regressão. Por um segundo, eu fiquei muda. Como se o mundo ao meu redor tivesse congelado. Depois, soltei um grito de alegria e minhas lágrimas começaram a cair como chuva. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Larguei o celular e corri para contar à minha mãe. Ela estava no sofá, com o terço na mão. Quando eu dei a notícia, ela levou as mãos ao rosto, em silêncio, e depois me abraçou com força. Eu sabia, ela sussurrou, com os olhos marejados. Ele nunca nos abandona. Nunca. Aquela noite foi diferente. Pela primeira vez em semanas, conseguimos dormir em paz. E quando acordei no dia seguinte, algo ainda mais inesperado aconteceu. Havia uma mensagem no meu e-mail. Era de uma empresa para a qual eu tinha enviado currículo meses antes,
sem nem esperar resposta. Eles queriam agendar uma entrevista. Urgente. Senhor, murmurei emocionada. O que está acontecendo? Na mesma semana, fui chamada para trabalhar. E detalhe, era uma vaga melhor do que a que eu havia perdido. Melhor salário, ambiente mais saudável e perto de casa. Ali, diante de tudo aquilo, eu finalmente entendi o que Deus estava fazendo. Ele não estava apenas me livrando do mal. Ele estava me reposicionando. Estava me levando para um novo nível de fé, de confiança, de intimidade com Ele. A mão invisível que me puxou do acidente naquele dia era a mesma que agora estava abrindo portas, guiando cada passo, curando minha mãe, restaurando minha história. Mas o que me marcou mais profundamente não foram os milagres em si. Foi o fato de que, mesmo quando eu não via, Deus nunca parou de agir. Foi como se Ele dissesse: você confiaria em mim, mesmo quando tudo parece perdido? Mesmo quando a única coisa que sente é o silêncio? E agora eu posso dizer com toda a certeza: sim, eu confio. Porque mesmo quando Ele parece estar longe, Ele está mais perto do que nunca. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, eu entendo que aquela mão invisível que me puxou naquele dia, no meio da rua, foi só o começo. Foi Deus me mostrando que Ele estava ali, mesmo quando eu não o via, que Ele me conhecia pelo nome, que sabia de cada dor, de cada queda, de cada lágrima escondida que ninguém mais enxergava. Naquele instante, quando senti aquela força sobrenatural me arrancando do caminho da morte, eu pensei que tinha vivido o meu milagre. Mas o verdadeiro milagre não foi só ter sido poupada do acidente. O verdadeiro milagre foi o que veio depois. Foi Deus me reconstruindo, pedacinho por pedacinho, mesmo quando eu queria desistir. Foi Ele me abraçando no silêncio das madrugadas, quando eu achava que minha fé tinha morrido. Foi Ele usando uma mensagem inesperada, uma amiga esquecida, um e-mail antigo, para dizer: filha, eu estou aqui, nunca te deixei, nunca te deixarei. E talvez quem esteja ouvindo essa história agora esteja se sentindo exatamente como eu me senti naquela época. Cansado, ferido, sem direção, com a sensação de que está lutando sozinho contra um mundo que insiste em empurrar você para o abismo. Mas eu quero te dizer algo, com toda a certeza que há em mim. Você não está só. Você pode não ver, pode não sentir, pode achar que Deus está em silêncio. Mas a mão dele está ali. Invisível sim, mas real. Firme. Forte. A mesma mão que me salvou da morte, que curou minha mãe, que abriu portas onde só havia paredes. É a mesma mão que está agora estendida para você. Não importa o tamanho do seu erro, a bagunça que sua vida virou, ou a escuridão que te rodeia. Deus não está esperando que você se arrume para vir até Ele. Ele quer te alcançar exatamente onde você está. Talvez você não tenha sido puxado de um acidente como eu fui, mas pode estar sendo puxado agora, desta vida sem sentido, deste sofrimento oculto, desta dor que ninguém vê. E esse testemunho, essa história, talvez seja o toque dele no seu ombro, sussurrando: eu ainda estou aqui, volta para mim. Eu sou prova viva de que Deus ainda fala, ainda livra, ainda restaura, ainda age. A mão invisível é a mão de um pai que nunca se cansa dos seus filhos. Mesmo quando eles se perdem, Ele vai até o fim do mundo para buscá-los de volta. E se você está ouvindo isso, é porque Ele quer te trazer de volta também. Volta para casa. Volta para a presença. Volta para os braços do Pai. Porque não existe lugar mais seguro do que nas mãos dele. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.